O exercício de predileção do Padre Champagnat era o da presença de Deus. O modo como o Padre Champagnat praticava o exercício da presença de Deus consistia em crer, com fé viva e atual, na onipotência de Deus, planificando o universo com sua infinitude. Na biografia de Marcelino Champagnat, nós encontramos muitas referências à prática desse exercício da presença de Deus. Vamos encontrar referências a isso já nas suas resoluções como seminarista menor, depois como jovem sacerdote, depois nos sermões que ele fazia aos paroquianos, nas recomendações que ele fazia aos irmãos por ocasião de retiros, também nas cartas que ele escreveu. Vamos encontrar ainda no Testamento Espiritual, que é um texto no final da vida dele. Então pode-se dizer que é uma prática espiritual que ele exerceu a vida inteira. Em que consistia? Era um esforço assim pessoal de lembrar-se de Deus ao longo do dia, porque ao longo de todas as circunstâncias do dia, e não só nos momentos de oração, nos momentos de estarem na igreja, no oratório, porque na época de Marcelino havia muita dualidade entre corpo e alma, entre espiritual e material, entre sagrado e profano. Então havia um pouco esse pensamento de que quando se estivesse numa ocupação profana, não se estava assim em clima, digamos, de oração, em clima de santidade. Então, com esse exercício, eles procuravam santificar, por assim dizer, todos os momentos do dia, lembrando-se de que estavam na presença de Deus. Daí havia muitas pequenas práticas, como lembrar-se da presença de Deus ao longo do dia, em momentos assim que a gente pode dizer que eram profanos. Então, por exemplo, Marcelino Champagnat colocou lá para os primeiros irmãos, a oração da hora. Cada vez que o relógio da torre batia uma hora inteira, onde quer que estivessem, era para parar tudo durante um pequeno minuto, e alguém fazia uma oração. Depois recomeçavam então os trabalhos que estivessem fazendo, trabalhos profanos de limpeza da casa, trabalho na horta, trabalho, sei lá, ou na sala de estudos, ou dando aula. Mas era uma parada assim para lembrar-se, lembrar-se de Deus. Na vida de Marcelino há passagens brilhantes assim, em que para ele se sentia bem de estar na presença de Deus. Por isso que ele vai ter uma confiança enorme em Deus. Ele vai dizer que Deus é bom, que nunca faltou nada, porque Deus nos atende. Sentia-se bem. Então Marcelino vai se segurar bastante em certos salmos, né, que falam da face resplandecente de Deus, desse olhar benevolente de Deus. Uma face resplandecente de Deus, olhando para a gente, é uma face feliz, um Deus amoroso, um Deus que gosta de olhar os filhos. Então esse é um tipo de exercício. Daí a gente procura atualizar esse exercício da presença de Deus para os dias de hoje. Então nesse projeto Violetas que a gente dá aqui na província, a gente fala bastante dessa prática do exercício da presença de Deus, mas com uma linguagem atual. Então, se na época de Marcelino era um Deus assim além, um Deus fora de mim, que fica me olhando de longe, hoje a gente mostra assim a presença de Deus, de um Deus aquém, de um Deus que está em mim, de um Deus que eu carrego dentro. E isso então é bonito porque está baseado também no Evangelho. Tem tantas frases aí da Escritura que nos falam disso, né? São Paulo dizendo assim: esqueceram que vocês são templos do Espírito Santo, né? Ou então Jesus dizendo lá em João: eu e o Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Então a gente está carregando, por assim dizer, dentro de nós a presença da Santíssima Trindade. São João também vai dizer: vós sois o templo do Espírito Santo. Então é nessa linha assim que a gente atualiza, por assim dizer, esse princípio de espiritualidade que vem desde Marcelino Champagnat e que chega até os nossos dias,
e que é válido para nós, os seguidores de Marcelino, hoje.